Oi pessoal, eu vou mostrar para vocês agora aqui o nosso último recurso desse curso de suportes para contação de história, que é a nossa TVzinha de rolamento, tá? A gente usa aqui dentro figuras e vai passando as imagens, os visuais enquanto conta uma história. Vamos testar? A nossa história de hoje é a história das duas esponjas. Eu vou ficar aqui de ladinho para vocês poderem ver enquanto eu manipulo as imagens, as figuras, tá bom? A história de hoje, então, é dessas duas esponjinhas que descobriram que só Jesus pode limpar e perdoar todos os pecados. Era uma vez uma cozinha parecida com todas as cozinhas que a gente já conhece. Uma cozinha modesta, nem muito grande nem muito pequena, bastante limpinha, aconchegante, onde as famílias se reuniam para fazer suas refeições em torno da mesa e saborear as gostosas comidinhas que a mamãe fazia. Mas não sei se você está preparado para saber o que verdadeiramente se passou nessa cozinha. Será? Será que vocês estão preparados? É que um certo dia algo muito interessante aconteceu nessa cozinha. Foi um desses dias em que a mãe tinha muitas coisas para fazer, como a maioria das mães hoje em dia sempre tem, e estava atrasada para o trabalho. A empregada faltou e os demais moradores da casa, o pai, as crianças, nem repararam que havia muita louça suja sobre a pia para lavar. E então todos saíram, deixando a louça suja na pia. Olha só como é que estava essa pia, de tanta louça para lavar. Um prato raso com flores amarelas, que era usado todos os dias, foi o primeiro a romper o silêncio. Não aguento mais toda essa sujeira em mim. Estou coberto de molho de tomate. Um banhinho cairia muito bem. Uma caneca enfeitada com desenhos de vaquinhas, que era muito usada pelas crianças da casa, concordou, fazendo uma carinha de dor. Nem me diga, este restinho de leite ficará azedo e vai cheirar mal. E por mais incrível que pareça, sou alérgica a leite. Atchim! Uma panela toda engordurada também protestou. Vocês estão reclamando de barriga cheia. E eu, que literalmente tive a minha barriga cheia de óleo para fritar, refogar e cozinhar. Uma bandeja que estava com dores nas costas de tanto carregar louças, suspirou e disse: estou exausta, amigos. Servi o dia todo, levei refeições incontáveis, cafezinhos para lá e para cá. O garfo e a faca e a colher, que andavam sempre juntos, como bons talheres que eram, concordaram com as louças. Meus dentes estão tão sujos, reclamou o garfo. Estou até com tonteira, reclamou a colher. Um dos copos, que estava muito sujo de suco de maracujá e manchado de batom cor-de-rosa, também reclamou. Preciso de um banho para ficar livre dessa sujeira e ficar limpinho. Foi então que as louças foram interrompidas por uma voz. Tan, 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 disse a voz, cantarolando a nona sinfonia de Beethoven. Tan, 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 tan. Oi, pessoal. Não há mais problemas, porque eu cheguei. Solucionarei todos os seus problemas. Vocês se sentirão maravilhosos depois que eu limpar vocês de toda esta sujeira. As louças ficaram muito admiradas e espantadas. A dona daquela voz era nada mais, nada menos do que uma esponja. Olha só a dona esponja que chegou para resolver o problema da louça suja. Só que a esponja estava sujíssima
e cheia de bactérias, germes. Na verdade, a esponja parecia ser bem usada. Estava cheia de marcas de sujeira e muito encardida. Parecia absolutamente incapaz de lavar qualquer louça. Delicadamente e sem querer ofender o prato sujo de tomate, cumprimentou a esponja e sugeriu: Boa tarde, seja bem-vinda. Mas você não acha que está um pouco sujinha para nos limpar? Antes que a esponja respondesse, a caneca disse com toda sinceridade: Você está mais suja do que a panela. A panela concordou e perguntou para a esponja: Como você nos lavará se está mais suja do que nós? A esponja suja estufou o peitinho e respondeu: Não estou tão suja, é só impressão de vocês. Estas manchas são antigas e não prejudicam o meu trabalho em nada. Sou uma esponja muito resistente, a melhor do mercado. Vou deixar vocês bem limpinhos. A bandeja desconfiada disse: Desculpe-me por falar, mas, além de suja e engordurada, você está um pouco fedidinha. As pequenas xícaras concordaram, tampando o nariz com as suas asinhas. Mais uma vez, a esponja suja disfarçou, dizendo: Quem vê cara ou sente o cheiro, não vê o coração. Todos estes problemas podem ser resolvidos. É só começar a trabalhar, vamos lá? O garfo olhou para a faca, que olhou para a colher, que olhou para o garfo. Os talheres acharam tudo muito estranho. O copo, resolveu arriscar e disse baixinho: Está bem. A esponja não esperou a segunda ordem e começou o trabalho. Esfregou, de lá para cá, de cá para lá. Tentou mais um pouco aqui, mais outro pouco ali. Tudo o que conseguiu foi espalhar a sujeira sem acabar com ela. Ao final de algum tempo, as louças estavam ainda mais sujas. Havia molho de tomate na caneca, leite na panela, óleo na bandeja e comida nas xícaras. Café nos talheres, massa de bolo de chocolate no copo e suco de maracujá e batom no prato. Tudo estava pior do que antes e a cozinha estava na maior confusão. A esponja suja ficou muito sem graça ao contemplar aquela bagunça. Sentiu-se quebrada, amassada e arrasada e reconheceu: Estou cansada. Não consegui limpar vocês. Desisto. Adeuzinho. E tratou de sair rapidinho da cozinha antes que alguém percebesse. As coitadas das louças estavam boquiabertas. O estado delas era ainda pior do que antes e não sabiam o que fazer. Estavam desanimadas, abatidas, derrotadas e certamente mais sujas ainda. Uma das xícaras, apesar de pequena, concluiu o que era óbvio: uma esponja suja não pode nos limpar. Somente uma esponja limpa pode nos limpar de verdade. Em seguida perguntou, suspirando de tristeza: E agora? O que faremos? O silêncio na cozinha foi total. Foi aí que apareceu tcharam, uma esponja limpa. Esta, porém, era nova e limpinha. Era uma esponja especial, livre de bactérias e germes, capaz de deixar as louças bem limpinhas e brilhantes. A esponja limpa tinha visto como a esponja suja havia enganado as louças. Ela sabia que as louças estavam muito sujas e desejavam limpá-las. Por isso disse que de maneira firme e segura ela o faria. Eu vi o que aconteceu. Eu sei que vocês estão muito sujas e tristes. Eu posso limpar vocês de toda essa sujeira que entristece e a incomoda. As louças queriam acreditar, mas estavam em dúvida. O prato tomou coragem e perguntou: Como vamos saber se você pode nos limpar de verdade? A esponja limpa não ficou brava com a pergunta e calmamente respondeu: Olhem para mim.
Eu estou limpa, não tenho impurezas ou manchas, e sou até cheirosa. A caneca observou e aprovou o jeito da esponja limpa e então perguntou: como podemos ficar limpos? A esponja limpa sorriu e respondeu: confie em mim, eu limparei vocês. A panela confiou, a bandeja e as xícaras também, e os talheres e o copo também aceitaram a ideia. Todos concordaram e desejaram ser limpos pela esponja. A esponja limpa trabalhou com muita dedicação e cuidado. Lavou, esfregou, limpou e retirou toda a sujeira das louças. Em pouco tempo, todas estavam limpinhas, brilhando e prontas para serem guardadas em seus lugares. O prato estava muito feliz e comemorou. Estou limpinho! A caneca contemplou sua imagem no vidro da janela e elogiou. Estou brilhando! Você sabe deixar uma louça limpa como ninguém. A bandeja e as pequenas xícaras estavam satisfeitas e comentaram emocionadas. Como é bom estar limpo, sem manchas. Os talheres, que até reluziam, concordaram e completaram, e desengordurados e cintilantes falaram. O copo estava tão transparente que observou: uau, estou tão limpo que a imagem da esponja está refletindo em mim. Todas as louças estavam agradecidas e alegres porque a esponja limpa se importou com elas e tirou toda a sujeira que elas tinham. A esponja limpa estava muito feliz com a satisfação das louças e disse a elas: confiem em mim, eu sempre cuidarei de vocês. Contem o que eu fiz para vocês para as jarras, as travessas, as saladeiras, os bules, as chaleiras. Contem para as assadeiras, as formas, para todas as outras louças da cozinha. De repente, a porta se abriu e a mãe entrou na cozinha. Logo depois, chegaram as crianças e o pai. As louças ficaram quietinhas e paradinhas, pareciam estátuas. A mãe ficou muito espantada com a arrumação da cozinha e concluiu que seu querido santo marido havia feito uma surpresa lavando a louça. A mãe ficou muito satisfeita. O pai achou que as abençoadas crianças finalmente estavam crescendo e haviam não só enxergado a necessidade de arrumar a cozinha, mas também executado o trabalho, por mais incrível que isso pudesse parecer. O pai ficou muito orgulhoso de seus filhos. E quando as crianças, estas nem perceberam nada, estavam muito felizes com alguns biscoitos que pegaram no pote da prateleira. As crianças já saíam da cozinha para tomar banho, quando por apenas um segundo pensaram ter visto a caneca piscando para a esponja. Imediatamente as crianças pararam, se aproximaram da caneca, que estava tão durinha e certinha como todos os dias. Mas era estranho, sem saber explicar por quê, a caneca parecia ter um certo ar de felicidade. Isso seria possível? Será que a caneca estava feliz por estar tão limpinha? E quando as crianças colocaram a caneca no lugar, quase puderam ver outra piscadinha. Vocês também viram? Todos nós estamos sujos. Você está mais sujo do que as louças da história. Você não está sujo de molho de tomate, de café, massa de bolo ou chocolate. A sua sujeira não é no nariz ou na orelha, e nem por ficar sem tomar banho. A sua sujeira, e a minha também, estão no coração, e se chama pecado. Pecado é não crer em Deus. Pecado é desagradar a Deus e ao pensar, falar ou fazer o que é errado.
Como permitir maus pensamentos, mentir, brigar com os irmãos, ficar com raiva ou desobedecer aos pais? O pecado é como uma sujeira da qual não conseguimos nos livrar com nossa própria força. Há pessoas que pensam que podem ficar limpas do pecado se fizerem boas obras ou não faltarem à igreja. Essas coisas não podem limpar a sujeira do pecado. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte eterna, a separação de Deus para sempre. Mas a Bíblia também diz que mesmo sendo nós pecadores, Deus nos amou e Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para ser punido em nosso lugar, de modo que possamos ter vida eterna e não morte eterna. Jesus Cristo ressuscitou, isto é, viveu de novo, e por isso pode dar vida eterna aos que creem nele. Jesus pode ser comparado à segunda esponja, que tirou a sujeira das louças porque estava limpo. Jesus pode nos perdoar do pecado porque nunca pecou. Lemos na Bíblia, lava-me e ficarei limpo, no Salmo 51, 7. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 7. O que você precisa fazer é simplesmente crer no que Jesus fez, crer que ele morreu na cruz em seu lugar e derramar seu sangue que pode purificar você do pecado. Crer que Jesus é o único que pode tirar os seus pecados, pois você não pode fazer nada para purificar-se a si mesmo. Crer que Jesus ressuscitou e está vivo hoje no céu e pode ouvir e responder se você pedir a Ele que perdoe e purifique você. Você gostaria de fazer isso? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Em Atos 16, 31. Oremos a Deus para reconhecer o nosso pecado e que precisamos de Jesus para perdoar os nossos pecados. Essa foi então a nossa alegoria de hoje, a alegoria das duas esponjas. A suja que não pôde limpar a sujeira da louça porque estava suja, cheia de pecados. E a esponja limpa que representa Jesus, que é o único que pode nos limpar porque não teve pecado algum. Essa é uma boa alegoria para poder explicar para as crianças como o pecado é sujo e só pode ser retirado de nós através de Jesus Cristo. E também é uma boa ideia mostrar essa alegoria para eles através da nossa TVzinha de rolamento feita artesanalmente. Espero que vocês gostem dessa dica. Beijo e até mais. Deus abençoe.